Tá rolando um bocado de reflexão aqui. Desde que eu decidi fazer o Veda e que eu fiz o Veda, muitas coisas se passaram na minha cabeça. Porque eu falei sobre muitos temas muito variados e recebi comentários muito diversos que são um pouco a resposta para aquilo que eu estou fazendo. E esses comentários, eles são sempre muito importantes para mim. As críticas, os elogiosos, todos eles. E aí algumas palavras me vêm à cabeça das coisas que eu venho pensando e que tem me feito ter dificuldade de produzir novos vídeos nos últimos dias. Uma delas é a responsabilidade sobre aquilo que a gente está falando na internet. Às vezes você traz um assunto e não se dá conta do peso que ele tem, por exemplo. Um outro elemento importante que passou a fazer parte das minhas reflexões, inclusive por conta dos meus estudos sobre temas que me interessam, é o lugar de onde eu estou falando, né? Quem sou eu, as coisas que me interessam e de que lugar essas coisas apareceram, né? Como isso aparece para quem está me assistindo, afinal de contas nós não nos conhecemos pessoalmente, você vê um recorte daquilo que eu trago aqui. E como é que isso é assimilado, recebido por uma audiência que pode ser muito vasta, distinta, né? De pessoas de diferentes contextos, universos, o que é muito interessante, muito plural, mas que me volta então para a questão dessa responsabilidade sobre aquilo que a gente está falando, porque as palavras, elas voam e tem múltiplas interpretações, elas são fluidas, assim como aquilo que eu sou também é múltiplo e é fluido e se desenvolve ao longo do tempo. E a internet marca esses espaços de uma maneira diferente, né? Porque enquanto você está conversando com alguém, essa fala ela vai embora, ela se desloca, ela é refletida ali, mas ela se desloca. E as palavras na internet, elas ficam, elas são fixas de alguma maneira e elas são representativas daquilo que você é aquilo que você é, na verdade, é muito difícil da gente estabelecer, né? Porque, como eu estava conversando com uma amiga ontem, a gente não é no mundo, né? A gente está no mundo. E se não me falha a memória, ela me disse que isso foi um texto do Safatli, que ela estava lendo. E as palavras sempre me interessaram muito. Eu sempre fui muito curiosa das palavras e da linguagem, na verdade, né? Até por isso que eu gosto de falar também disso. Mas ao mesmo tempo, quando você diz que gosta de falar disso e as pessoas podem passar a entender você como uma autoridade naquilo, isso traz um peso de uma responsabilidade sobre tudo aquilo que você traz, que às vezes não é necessariamente o que você está buscando, assim. Você está a fim de fazer uma coisa interessante para as outras pessoas, que tragam conteúdo, mas não necessariamente como essa autoridade, alguém que, não, essa pessoa aí sabe falar disso ou não sabe falar disso, né? E aí entra uma coisa importante que são os julgamentos, né? Então, que a gente vai fazendo daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente entende como importante, interessante. Tudo isso é bem dentro da universidade e o quanto a gente está o tempo todo se patrulhando em vários casos por razões até muito nobres e tal, mas como isso tem nos colocado em lugares importantes de reflexão sobre essa responsabilidade que a gente tem sobre o que produz, mas também um lugar da ansiedade ou sei lá o que. E aí eu vou terminar essa minha fala viajando um pouco em Manuel de Barros, que é um escritor incrível e que tem um livro muito lindo que chama Memória. Sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam um serviço de escovar osso por amor.
e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentada em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou: o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, meio entrisonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. Então, eu joguei a escova fora. Eu acho que é isso. Que eu tenho pensado muito sobre aquilo que eu tenho feito e as coisas que me interessam. É, na verdade, sobre essas muitas significâncias remontadas de tudo que a gente solta por aí ao vento. De como a nossa plateia, as pessoas que nos ouvem no dia a dia ou na internet, interpretam tudo isso. Um beijo. Tchau, tchau.